Já estamos transmitindo. Retomando, então, a sessão de julgamento, nós vamos iniciar, neste momento, o interrogatório do acusado. Pode começar para mim a gravação? Tiago, bom dia. O meu nome é Renato Garcia, sou o juiz titular da Vara Criminal e Anexos aqui da comarca de Jacarezinho e hoje juiz-presidente do Tribunal do Júri. Participam comigo desta audiência a doutora Ana Cláudia Gonçalves de Carvalho, que é a promotora de justiça, o doutor, vira para mim um pouquinho, o doutor Everson Henrique Vaz Souza e a doutora Ana Amélia Manfredo Amaral, que são os advogados do Núcleo Maria da Penha e atuam como assistente de acusação. E o doutor Rogério Tadeu da Silva, que é o advogado que está atuando em sua defesa. Qual o seu nome completo? Tiago Barreiro Martins. Tá. Tiago, nós já temos aqui todos os dados da sua qualificação. Só para nós confirmarmos, está faltando algum? Não, né? Então, até por uma questão de segurança de dados, eu não vou perguntar novamente a respeito dos seus dados pessoais. Já estão todos consignados em ata. Passada essa primeira etapa do interrogatório, eu vou advertir o senhor já conversou com o seu advogado, né? Sim. Tem alguma dúvida a tirar com ele? Não, senhor. A partir desse momento, o senhor não precisa mais responder as perguntas. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. O senhor entendeu o que eu falei? Entendi. O senhor quer responder as perguntas ou o senhor quer permanecer em silêncio? Vou responder. Vai responder. Nós estamos aqui apurando 3 fatos, né? Uma situação que envolve feminicídio qualificado e majorado, uma situação de aborto e uma situação de disparo de arma de fogo. Os 3 fatos estão sendo atribuídos ao senhor segundo a peça acusatória. O senhor quer relatar sobre os fatos, o que é de seu interesse, como aconteceu, de que forma aconteceu, por que aconteceu? É longa a história, né, seu excelentíssimo? Isso. É a oportunidade que o senhor tem para externar como isso aconteceu, por que aconteceu, se o senhor quiser. O senhor tem também o direito de permanecer em silêncio. Eu já perguntei, o senhor falou que quer falar. Sim, vou responder. Isso. O senhor quer relatar, então, o que aconteceu? Sim. Eu conheci a Andréia num evento que eu trabalhava, aqui na cidade de Fetex, aqui, num evento que é o nome que fala. E ali a gente começou a se conversar já no WhatsApp. Ela pegou meu número, ela estava com 2 amigas. E aí eu, em conversa com ela, até ela parece que foi para São Paulo, não sei o que era que estava acontecendo lá. E ela aparentemente, e aí a gente foi conversando. E aí eu visitei ela aqui algumas vezes para conhecer ela. E sabia depois que um dia que ela chegou de São Paulo, ela foi direto para minha casa lá em Ourinhos, onde ela ficou alguns dias lá. E aí depois ela retornou para a cidade dela, que é onde ela ficou na residência da irmã, por um período. E depois disso, devido ao meu trabalho, que eu trabalhava de noite, então às vezes eu via ela dia de semana, no período do dia. E aí a gente foi conversando, vendo que estava dando relacionamento. E aí, depois de um bom tempo, eu fui, ela mudou para uma outra vila, Vila 7, se eu não me engano, numa casa lá no kitnet. E aí eu continuei indo lá, ela estava se reestruturando, ajudava ela financeiramente, com os móveis, lá que ela estava lá. E por mim, tudo bem, tudo normal. E aí eu vim embora, e eu voltava, porque eu tinha meus compromissos, eu trabalhava terceirizado para uma empresa, e aí eu tinha meus compromissos de quinta a domingo, ou talvez segunda-feira. Então, no dia de semana eu ia lá, como eu falei para o senhor. E aí, depois de um tempo dessa, ela falou que tinha uma residência lá da mãe dela, que era a herança, né? Aí ela falou assim, por que você não muda para lá? Porque você está custeando um aluguel aí, e você não tem muita condição, você só tem, parece que o Bolsa Família. Então, para mim lá, melhor te ajudar lá. Fui
ela foi para casa lá, ajudei, ela morava numa chácara, não sei o nome da chácara, porque eu não conheço muita coisa aqui, uma chácara que fazia evento ali, tinha piscina, não sei o nome lá. E aí ela também, eu ia lá de vez em quando, até ela se mudar para a casa dela, na Rio Iguaçu. E num dia, eu não sabia que ela estava se relacionando comigo e com o pai da filha dela. Eu sei disso porque depois, num dos depoimentos próprio dele, disse, porque eu tinha o acesso, tanto eu não escondia nada, ela tinha o acesso das minhas redes sociais, eu tinha os delas. E aí eu acho que ela esqueceu, aí eu vi que a mensagem dela, ela morava com ele lá na chácara, parece que ele que pagava o aluguel lá, não sei. Aí desse dia em questão, eu fui lá conversar com ela e eu fiquei nervoso, nossa, me enganou, e aí eu peguei o celular dela no momento de raiva e com vontade de quebrá-lo. Mas aí eu não quebrei, eu levei para minha casa, e aí no outro dia ela foi lá com uma mãe de uma amiga dela, e eu devolvi o aparelho, o telefone. Aí foi a briga mais que a gente teve, assim, a maior discussão que teve assim, no relacionamento. Assim. Depois disso, eu fui conversando com ela, a gente se entendeu, a gente se deu a oportunidade de novo de se aproximar. E aí ela foi para essa residência dela, que era na Iguaçu, que era a casa de herança dela, da irmã dela. Eu ajudei na mudança, foi um senhorzinho com um caminhão lá, ajudei colocar as coisas no caminhão, colocar na casa. Os vizinhos também ajudou, com os imóveis eram pesados. Estava ajudando ela. A casa estava abandonada, eu tinha... deu 4 caminhões de 3 caçambas de lixo e se precisasse de mais, ia tirar mais. O inquilino que morava lá danificou bastante a casa, tudo, desde a parte de vidro, rede elétrica, tudo, não tinha nada. Eu ajudei ela na parte interna para poder tornar o ambiente habitável. E aí eu tinha todos esses comprovantes de transferência de Pix, tudo que eu fiz na casa, manutenção, pintura, material de construção que foi comprado, só que ela pegou na minha pasta e não sei onde que está esse recibo. Aí eu não tinha mais acesso. E aí a gente estava lá na residência, e como eu trabalho no estado de São Paulo, então eu cheguei lá só com um dinheiro em conta, então eu estava se mantendo com aquilo. E como eu não tinha conhecimento daqui da cidade, não conhecia ninguém para poder falar, tem uma oportunidade de emprego ali e tal, demorou um pouco para eu conseguir achar. Até que uma prima dela falou que estava tendo numa escola uma vaga. É onde eu fui lá e me apresentei, onde eu consegui a vaga. Trabalhei lá quase 3 meses, num colégio da maternidade, até o 9º ano. Eu era responsável pelo turno de uma escola e da outra, na parte da manhã, num período de tarde do maternidade. E aí eu estava fazendo... Eu tinha como eu falei para o senhor, um dinheiro em conta, onde eu fiz falei para ela, para você não ficar parado, André, eu vou investir um dinheiro aqui num comércio de bebidas aqui para você, enquanto eu estou trabalhando, esse dinheiro aqui é uma reserva, alguma coisa. E aí eu montei, comprei freezer, eu trouxe outra geladeira, tudo mais para poder dar um pontapé, um início naquilo ali. Mandei até nas imagens da foto um marceneiro, uma portinha para poder atravessar a bebida lá, para não ter contato com os outros. Fiz tudo isso. E aí eu estava trabalhando lá. Aí só que a gente tinha os desentendimentos. Um deles era referente a que foi citado aí, que foi negócio de comida, que eu nunca neguei nada em relação à comida para ela, para as filhas dela. Até tanto que eu comprava as coisas lá, porque o dinheiro que ela recebia também está na conversa lá. Ela mesmo cita que era só R$ 590 que ela recebia por mês. Então, matematicamente, uma pessoa que recebe esse valor não consegue, creio eu, custear
pagar uma despesa de uma casa, água e luz, telefone. Ela pagava van para a menina, também para transitar para a escola, uma compra, e o leite e remédio. Então, eu comprava as coisas e deixava lá, guardado. Não tinha negócio de negar ou alguma coisa do tipo, porque as coisas estavam no armário, estavam na geladeira, onde eu ia guardar isso, esconder. Não tinha um motivo lógico de fazer isso. A única coisa que eu comentava com ela era a questão de fracionar a alimentação para poder ter uma maior durabilidade. Então, nesse quesito. A referente à menina, também eu nunca neguei nenhuma alimentação. Inclusive, já ajudei, já até comprar umas vezes, que é da minha parte, porque eu estava como companheiro ela, isso não é nada demais, mas tanto com alimentação, quanto com leite, remédio, que ela ficava doente, tudo isso, nunca neguei os fatos. Minha família comprava roupinha para ela também, sapato. Eu gostava da menina, sim. A única coisa que eu falava com ela, porque ela comia muito doce e não queria comer comida, um nutriente, algo do tipo. Eu falei, isso daí não é saudável. Então, tenta regrar a alimentação dela. O sobrinho dela, o primo dela ia lá, que nem a irmã dela citou, ia frequentemente, ele almoçava lá. Geralmente eu não via, porque ele ia lá quando eu não estava, assim, dia de semana, e quando ia final de semana, aí eu via. Aí eu aproveitava, ficava lá, ficava assistindo filme, e aí, como o excesso de cansaço eu tinha da semana, eu deixava eles lá e ficava deitado só na cama, só, para o próximo dia da semana estar pronto para o serviço. O pai da... Foi citado que eu agredi ela, agredi a Andréia. Eu nunca, deixo bem claro que eu nunca sou um homem desse quesito de agredir nenhum tipo de mulher. O meu Instagram foi falado que eu exponho muito como sou segurança. Tem fotos lá onde eu passo pela minha trajetória. Eu deixo uma foto lá depois que termino um determinado lugar eu mostro. Só que especificamente é mais da luta que eu praticava. E nela a primeira disciplina que a gente aprende é quem luta não briga. Então eu nunca tive eu posso ficar nervoso, ter falado algumas palavras que não posso ter saído da boca, mas de agredir algo do tipo eu não tenho. Tenho essa consciência minha mental de não ter fazer isso. E para uma criança que de 4 anos, que eu me lembro que ela tinha de idade, se eu fosse fazer qualquer tipo de agressão, seria bem grave, porque hematoma numa criança de uma estatura física do adulto, né, o senhor entende que o grau da lesão do hematoma seria grande. E, inclusive, o pai dela visitava ela constantemente, então, creio eu que se ele visse alguma coisa que tivesse fora do normal, ele comentaria lá, ou denunciaria, falava o que está acontecendo com a minha filha, né? Aí, depois desses fatos aí, ela ficou gestante e ainda não estava fixamente morando na casa dela. Ela estava ainda em Ourinho. E ela reclamava muito de dor na lombar e que estava com muita náusea. Eu falei, acho que isso é um sintoma normal da gestação. Aí eu conversei pessoalmente com ela, você quer tomar um remédio para cortar a náusea, algo do tipo, referente a isso. Aí, por mensagem, só pegou falando que você quer tomar algum remédio. Quer tomar remédio, mas não é questão de abortivo, algo assim, em relação a isso que eu falei para ela. Só não citei o nome do medicamento, mas eu falei que quer tomar remédio porque eu estava a cabeça lá no trabalho, muito lidando com pessoas, agressão, briga, então, às vezes eu podia falar assim, você só fica me falando isso, tipo, o que eu posso fazer na distância que eu estou aqui? Já até na mensagem eu citei para ela, vai no hospital, depois que eu vou chegar eu vou te acompanhar, ver o que aconteceu, ou toma um remédio, porque daqui, o que eu posso fazer? Tá enchendo aqui, eu falava, porque o tanto que era esse, mandava muitas mensagens. E aí eu fui onde ela descobriu a gravidez, só que eu, como seria
somente meu primeiro filho, eu fiquei muito animado, entusiasmado. Só que eu sou uma pessoa que não demonstra muito sentimento, mas dentro de mim eu faço ações que demonstram meu sentimento. Foi falar que não tinha nenhum bercinho, nenhum guarda-roupa da criança. A minha mãe e minha avó, a gente ia fazer uma surpresa, ia comprar montar o kit, só que de uma cor só para montar, fazer como se fosse para combinar com as cores. Porque a gente, até demorou 3, 4 meses que demorou para comprar algo tipo, porque a gente não sabia o sexo da criança, então não sabia qual seria a coloração. E aí depois que descobriu, ainda minha mãe falou assim, eu vou comprar o carrinho, e minha avó falou, eu vou comprar uma cômoda e um bercinho. Eu falei assim, nossa, muito obrigado, acho que ela vai achar que eu não estou nem aí, mas quando chegar lá o presente, ela vai ficar animada. Aí onde eu acompanhei ela no período pré-natal, nos postos, onde ela foi fazer lá o exame de ultrassonografia, para ver a evolução do feto. Acompanhei tudo ela nesse momento, mesmo não morando lá ainda. Aí depois que eu comecei a trabalhar com o Felipe Jordão na escola, aí eu tive que mudar mesmo, porque não tinha como eu ficar de Ourinhos, de ônibus, indo e voltando. Não seria viável. E eu estava me restabelecendo lá minha vida lá em Ourinhos, para poder ir lá mudar para a casa dela. Aí eu mudei para a casa dela, e aí eu fiquei trabalhando. Onde ela estava tocando um negócio lá da distribuidora de bebidas, eu estava trabalhando na escola, estava tudo se encaminhando. O único desentendimento que a gente tinha, que foi ressaltado, era ela falar que eu negava as coisas para a menina, que eu não gostava da menina. Uma vez eu fui falar para ela que a menina estava falando alto com ela e estava dando uns tapas na barriga dela, e eu fui falar assim para a André, isso aqui está errado, você tem que corrigir agora, porque amanhã não seja sanado esse problema, essa correção. Aí ela virou para mim e falou assim, a minha filha tem mãe e tem pai. Depois, a partir desse momento, eu não falei mais nada. Eu via as coisas acontecer e eu ficava no meu canto, depois que ela me falou isso aí, né? Aí ela falava que eu esnobava a menina, mas não era questão disso. Que ela falava que eu não queria, que ela tinha o pai dela e a mãe dela que respondia por ela e a educação era os dois que tinham que dar. Falei, tudo bem. Mas mesmo assim, eu comprava massinha que ela gostava, giz de cera para colorir, eu imprimia na minha impressora lá desenhos para a gente brincar junto. Negócio de desenho que ela gostava de Peppa Pig, assistir na televisão lá. A mãe dela ganhou um dinheiro, sim, de alguma coisa lá, de um serviço trabalhista lá, não sei o que é, que empresa que é, e ela comprou uma televisão. Mas eu assinei uns pacotes de canal, onde ela ficava lá assistindo com a filha dela. Então, Excelência, depois desses fatos, depois que ela falou isso aí para mim, eu ficava no meu canto, não falava, não abstia mais nada da criança, não repreendia mais nada. Nem falava que está certo, estava errado. Ela teve, sim, dois animalzinhos de estimação, um cachorrinho que acho que ganhou uma doação, que mandou assim, fazer um cachaçinho de mimi também. A gente eu comprei até o remédio de verme, para poder dar para o cachorro, e a gente comprava ração. Não sei o motivo da morte, um dia ela amanheceu vomitando e no canto da cozinha. E até que também teve o fato lá do coelho, que parece que foi perfurado, e eu também não tinha ciência, até que o meu advogado falou para mim disso daí do coelho aí. Na minha casa da minha avó sempre teve cachorro, inclusive tem passarinho, eu não tenho nada contra animal, sempre eles tinham lá. Eu ajudava até a fazer banho, passar medicamento com carrapato, pulga. E o coelho eu sempre ficava com a menina nos braços. Então não tinha nem como falar que ele estava me atrapalhando, algo do tipo, que me incomodava, porque sempre ficavam os dois grudados. E também a estimação também não era minha também. Mas mesmo assim, comprava a raçãozinha para o coelho e limpava as necessidades que eles faziam. E gostava de fazer no sofá.
Aí até que ela citou, que falou assim, eu vou dar esse coelho aí, né? Era questão disso, que ele ruía tudo, chinelo, fazia. Eu falei, não, é só deixar as coisas no alto, que não dá problema. Aí foi ela falando que não estava dando certo, o fim do relacionamento, e aí eu falei assim, tudo bem, já que não está dando. Eu falei para ela falou, me deu um prazo para sair da residência. Eu falei assim, só deixa eu conversar aqui no serviço aqui, para eu poder estabilizar aqui, dar baixa na minha carteira, que eu vou. Eu não falei que eu não ia, não resisti nada. Fui lá e ainda eu dei baixa na carteira, inclusive a diretora deu até uma carta de recomendação para mim, para me procurasse outro emprego nesse mesmo, no mesmo ramo de trabalhar no escolar. Aí eu comecei a preparar minhas coisas, que foi no dia 1 de novembro, porque eu mudei, eu consegui mudança do dia 2, que foi no feriado, e mudei da residência dela. E levei só minhas coisas que eu tinha levado lá, que eu tinha guarda-roupa, freezer, uma geladeira, e uma mesa que eu tinha. A única coisa que ficou lá na casa, lá, que era meu, que eu deixei para ela, era um fogão e uma máquina de lavar roupa, que ela falou que não tinha, que ela usava no tanque. Então eu falei assim, então vou deixar a máquina para você lavar suas roupas, de sua filha que agora está gestante, para facilitar pra você não ficar sofrendo tanto. Aí eu fui embora. Depois de uns dias, eu tinha o acesso das redes sociais dela como da minha, que eu falei para o senhor. E depois, a partir do momento que eu saí de lá, eu tinha ainda. Aí daqui a pouco ela mudou a senha da rede social dela, que é o Facebook. Porque eu não usava muito o Facebook, eu usava mais o dela para me ver classificado, coisa aleatória. Aí depois eu falei assim, mas por que está acontecendo? Que eu recebi uma notificação no meu e-mail, porque o meu e-mail também estava vinculado com o dela. Fala que eu tinha senhas diferentes, mas meu e-mail estava cadastrado, meu aparelho telefônico, meu número estava cadastrado lá. Ela só usava o nome dela e o perfil dela, mas meu e-mail estava lá, junto lá com o dela. E aí depois disso que eu vi essas alterações, eu falei assim, mas por que essa mudança repentina? Aí eu redefini a senha assim, e entrei lá e fui ver por que dessa mudança, onde eu fui nas conversas. Aí, isso foi, eu saí de lá dia 2, isso foi nas vésperas dos fatos, do dia 6 para o dia 7 da madrugada, de tarde. Nossa, umas 7 e pouco, 7h40, se eu não me engano, que eu fiz isso. E aí eu vi ali que ela já tinha aparentemente se estabelecido, parece... postado foto, falando que estava feliz, conversando com vizinhos lá na rede social, outros trocando foto no Messenger. Aí onde eu fiquei, eu vi aquela situação, falei, nossa, não teve um pingo de respeito contra a minha pessoa mesmo. E onde eu comecei a perder o chão, e comecei a perder a noção do que eu estava fazendo. E aí no dia eu tinha terminado, acabado de chegar dia 8, tinha trabalhado de manhã e de tarde. E aí de noite eu tinha conversado com esse amigo meu, Pirulito. Aí ele até falou assim, vamos dar uma volta, dar um rolê. Eu falei, hoje eu não estou bom não, e hoje eu estava numa missão. Que a gente falava quando a gente ia para um serviço, a gente falava, hoje temos uma missão para ir. E aí eu falei, hoje eu estava na missão, então hoje eu não vou. Hoje até as 22 horas eu vou estar aqui, depois eu não vou estar. Então, esse meu amigo não sabia de nada do que eu ia fazer. Porque eu estava curtindo esses sentimentos dentro de mim. Até inclusive minha avó que estava lá no dia em questão, ela viu que eu estava meio alterado, nervoso, que eu não conseguia nem jantar. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei para ela, não é nada não, onde eu fui deitar na minha casa, que eu moro numa casa de frente que ela, no mesmo quintal, mas... Aí onde, como eu trabalhava nesses eventos, e
é meio perigoso, muitas vezes tem facada e tiro mesmo, isso aí que o pessoal vai no carro e busca, tem muita briga. Aí eu manuseava uma arma de fogo. E desde 2022 que eu tinha ela, que uma primeira, que eu estava também trabalhando numa escola, lá em Santa Cruz de Rio Pardo. Eu tinha uma arma lá que foi apreendida, que eu também trabalhando, na época que estava tendo problema na escola, parece que gente invadindo a escola e algo do tipo, eu estava matando as crianças, então eu estava lá fazendo a segurança e estava armado, assim, mesmo informalmente, ninguém sabendo, mas era tentando proteger as crianças. E aí onde eu fui submetido para a polícia lá e onde eu fui levado para a delegacia para um porte de arma, porque a empresa não tinha credenciais para o funcionário usar o porte de arma. Então eu falei assim, então é eu mesmo que levei então e tudo bem. Aonde eu fui foi feito paga a fiança e eu estava respondendo em liberdade. E aí depois disso eu adquiri de novo uma arma de fogo porque onde eu trabalhava era, como eu falei para o senhor, era complicado. Tinha muitas coisas que não era resolvido no diálogo, é mais na contenção física e quando ficava feio o negócio era que Deus acuda. E aí depois disso, eu tive essa questão, nunca precisei disparar em ninguém, nunca mostrei para ninguém, inclusive foi falado que eu mostrei a arma para o sobrinho dela. Nunca, inclusive eu acho que a Andrea nem sabia que eu tinha essa arma, porque eu deixava ela guardada para não ter acesso nem para a filha dela, por questão de segurança. E aí, depois disso, aí eu de noite lá nos fatos lá, eu falei para meu amigo, eu estava na missão. E aí onde eu peguei essa arma que eu estava com ela e me dirigi lá. Aí eu fui com a roupa que eu trabalhava e onde eu fui lá no determinado horário lá, de madrugada, entre as 2h30 e 3h, não me lembro o horário certo, porque o celular eu fui lá e depois acabou a bateria, depois não tive como ver o horário. E coloquei uma motocicleta atrás de um caminhão que tinha lá e onde eu desci na residência da casa dela. E aí rapidamente eu pulei o muro na casa do vizinho do lado, entrei, aí eu vi ela na cama, me mexendo no celular. E a filha dela estava deitada no quarto ao lado, na cama. E aí eu perguntei para ela, antes de acontecer, eu questionei ela em 3 vezes de quem seria o pai dessa criança. Ela tinha uma coloração da pele dela branca, ela ficou mais ainda e não me respondia. Perguntei 3 vezes. Aí ela começou a me ameaçar, vou ligar para a polícia, pegou o celular e foi assim, dirigindo-se à sala em rumo para uma janela que tem na casa dela. Aí foi onde eu realizei o disparo, só um disparo que eu realizei e evadi da residência. A filha dela eu vi que estava na cama do lado, porque o quarto é do lado e eu vi que ela estava ali dormindo e aí onde aconteceu. Provavelmente, acho que com o barulho do disparo, acho que ela acordou e viu aquela cena ali que tinha acontecido. Aí eu pulei o muro de volta e onde eu fui tentar me invadir, onde eu me deparei com a Thalita. Ela estava vindo em minha direção, falando porque que fez isso, falando meu nome e outras palavras também. Aí eu só realizei um disparo para cima, para poder, que ela estava vindo em minha direção, para ela se acuar e sair de perto de mim. Eu vi que não surtiu efeito, e ela gritando ainda, eu tomei direção oposta dela, montei na motocicleta e evadi do local. Cheguei na minha residência, eu passando em cima do pedágio ali, tem uma ponte de um rio que atravessa ali do estado de São Paulo para o Paraná, onde eu dispensei a arma e as munições que eu tinha comigo. E aí cheguei na minha residência
e onde que minha mãe não sabe o jeito que eu entrei e saí, porque eu saí de noite, né? Por isso que ela fala que não viu o horário, se eu saí eu entrei. E depois disso, logo em seguida, não demorou um momento, eu caí em si do que eu tinha feito, do ato que eu tinha cometido o crime, e é onde eu liguei para minha mãe, chorando, falando o que eu tinha feito para ela, assim. Ela falou assim, você não fez isso? Eu falei, infelizmente fiz isso, mãe. E aí eu estava chorando, aí ela falou assim, agora você tem que arcar com suas consequências e se apresentar, que eu vou conversar com o advogado. Aí onde eu desliguei, e mesmo não acreditando que pudesse ser mentira do que eu tinha feito, eu realizei uma pesquisa no Facebook, acho que deve ser um jornalismo aqui da cidade, aqui, não sei, e que parece que lá tinha relatado já que tinha acontecido o homicídio naquela noite. Logo após essa pesquisa que eu fiz, eu peguei o telefone lá da minha residência da minha avó e liguei para a delegacia, falando que eu estava arrependido, que eu ia se entregar, que eu ia me esclarecer os fatos. E automaticamente eu estava tomando banho para me poder ir, e conversando com a minha mãe e com o advogado que eu já ia me apresentar no meu telefone. E aí, quando eu fui ver, eu estava no meio do banho, eu vi quatro pessoas entrando no portão da minha avó. E lá onde eu moro, dá para ver quem está chegando no portão, primeiro, antes que ele me visse. Eu falei, mas quem que é essas pessoas aqui? Eu me estranhei, porque não estavam, de primeira instância, eu não sabia que eram os policiais civis, porque não estava fardado, não tinha uma identificação, nenhum distintivo, nada. Eu achei que era alguém que queria vir cometer algo contra mim. Aí onde eu tomei aquela atitude de nervosismo e joguei o celular para cima. E onde ele ficou na caixa d'água lá, ficou do lado da caixa d'água. Aí os policiais me renderam, aí fizeram uma varredoria ali no local, não acharam a arma que eu tinha te falado, porque eu já não tinha mais acesso a ela. Onde eu fui para a delegacia. Como eu falei para o senhor, de primeira instância eu estava perturbado, minha cabeça estava vários sentimentos, e aí eu conversei com a delegada, e é onde, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu fiquei com medo, tudo nervosismo, não sei o que, óbvio que eu ia ficar preso, mas eu não acreditava que ali de primeira instância. Onde eu falei para ela, não fui eu e não foi eu que fiz. E aí ela fez as perguntas dela sobre a Andréia, sobre a menina, e é onde ela pegou o meu aparelho telefônico e falou, você vai passar a senha ou você quer que pede uma ação judicial para poder quebrar aqui? Eu falei, não, pode pegar aí a senha, fornecer a senha para a delegada do meu aparelho. E aí onde eu fui descer para a unidade, fiquei disposto a depenho, fui para a cadeia. Depois de um dia passado, até que teve audiência de custódia, eu comecei a passar mal, eu fiquei isolado lá na cela, eu comecei a passar mal, não conseguia se me alimentar, estava com náuseas, vertigem, e aí eu falei para o carcereiro chamar o gestor da unidade que eu queria ir lá na delegacia. Aonde foi que eu fui lá no delegado, que eu queria me confessar o que eu tinha feito. Aí o gestor me levou lá na delegacia, e eu comentei com o delegado lá do plantão, falei as coisas que precisava ser falado lá dos fatos. Aí depois disso eu fiquei disposto a ir à justiça. Tá certo. O senhor quer falar mais alguma coisa, além do que já disse? Sobre a rede social aí, que falaram de mulher fiel aí, algo do tipo, eu fiz essa alteração, sim, Sr. Excelência, mas bem antes dos fatos.
quando eu estava com ela, onde que eu até falei para o senhor que eu vi que ela, da primeira vez que ela estava comigo e com outra pessoa, eu peguei esse Instagram e eu removi todas as fotos, todas as coisas e só coloquei, troquei a foto, renomei o usuário e a biografia. E fiz essas alterações. Não expus ela, nada, não caluniei nada, só fiz isso no meu ato de nervosismo. E aí, depois falaram que, depois de uns dias, o meu advogado teve um procedimento na unidade lá, da DEPEN, onde foi feita uma vasculhação lá que disse que eu supostamente estava ameaçando a família da vítima e estava manuseando as redes sociais, que uma hora estava público, outra hora estava privado. Não sei se o senhor tem um laudo ou algo do tipo que fale lá que eles fizeram os procedimentos dele e não acharam nada, além de parece que um estoque lá, não sei o que os preços falam, um negócio para furar o dor. Então, deixar bem claro que eu tinha, sim, o acesso, e fiz isso bem antes dos fatos. Depois que eu fui preso, aqui eu não tive mais acesso a nenhum tipo de tecnologia. Tá certo. Lembrando ainda que o senhor pode permanecer em silêncio. Perguntas pelo Ministério Público? Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Thiago. Boa tarde, doutor. Qual arma o senhor usou para matar a Andréia? Uma pistola TH-380, modelo Hammer. O senhor atirou contra qual parte do corpo dela? Na parte da nuca, aqui do lado da orelha. Ela estava de costas quando o senhor atirou? Sim. A Alana, nesse momento, estava onde? Conforme eu disse, estava no quarto dela, dormindo. Não era o mesmo quarto que o senhor atirou? Não. Porque eu não atirei no quarto, né? Eu atirei na sala. A Alana presenciou esse fato? Claro que sim, porque ela morava na casa e acho que ouviu o barulho de disparo e ela acordou e deve ter visto a mãe naquela situação, onde ela começou a gritar e disse que ela foi lá no portão lá. Há quanto tempo o senhor tinha essa arma? Desde 2022. Por que o senhor matou a Andréia? Como eu disse, naquele momento meu de raiva, eu perdi a minha noção da minha consciência e do meu corpo, que eu vi aquelas conversas, aquelas coisas que qualquer pessoa em si, onde vê que aquilo ali não está errado, mas cada um tem o grau de ciúme, cada um tem um método de pensar, cada ser humano. O meu foi a raiva ter consumido eu e eu ter feito isso daí. Motivação foi ciúmes? Sim. Motivação foi a gravidez dela? Não. Eu queria ter essa criança, inclusive eu vim aqui em Jacarezinho aqui depois de eu ter separado dela, vim no fórum daqui antes de eu ter arrumar meu advogado constituído, para saber referente ao que eu queria ver a guarda da criança. Foi para mim, porque que eu queria lutar pela guarda. Acredito que eu tinha um emprego estabilizado, residência fixa, e minha mãe e minha avó ajudaria. Então, acredito que a criança seria muito bem tratada comigo. Inclusive, eu vim lá no fórum, eles falaram que eu tinha que... não me deu respaldo algum, e aí que eu tinha que esperar ela entrar com o processo, ela pedir maternidade, algo do tipo. Aí eu falei assim, então é o seguinte, eu vou pedir só o teste de DNA por encargo da minha consciência, para me confirmar que é meu mesmo. E aí onde ela veio falando que eu estava querendo defamar ela, queria indenização, algo do tipo. Eu falei, onde eu só falei para ela, só quero só o teste, só. Eu acredito que você está com a convicção que o filho seja meu, então acho que não seja um transtorno assim para você. Simplesmente eu ouvi que eu estava errado, que ia aceitar o sim lá no exame laboratorial e eu segui em frente. De quanto tempo a Andréia estava grávida? 27 a 28 semanas. Qual era o nome do filho que o senhor matou? Eu tinha um nome que eu tinha escolhido, mas ela não queria, ela queria que chamasse Brian.
Mesmo ela estando de 27, 28 semanas, ainda assim o senhor atirou? Isso não o impediu? Conforme eu disse, doutora, quando eu fui fazer esse ato que eu fiz, eu não estava no meu ápice de consciência em nenhum momento do que eu me conheço. Então, naquele momento lá que eu apertei o gatilho, eu não vi que ela estava grávida, algo do tipo. Eu só realizei o disparo. Depois que o senhor realizou o disparo, o senhor procurou socorrer? O que o senhor fez depois? Depois que eu realizei o disparo, eu saí da residência e logo em seguida, como eu falei para a senhora, tinha uma vizinha lá que viu. Então, e aí onde que eu fui embora, então suponhamos que ela iria fazer já esse suporte, que não precisaria de mim, porque os vizinhos escutou o barulho. Supostamente eles viram que eu entrei na casa, como eu entrei. E eles acharam que eles viram que eu tinha matado ela. Ah, matou ela, só que algo do tipo. Penso eu que, como eles viram que eu tinha saído da casa, eu acho que eles já iam tomar início aos primeiros socorros para ela. O senhor mandou a Alana socorrer a mãe? Não, porque, como eu disse, ela estava dormindo, né? Quando eu fui ver ela, quando eu olhei no quarto, ela estava dormindo. Então, não tive nenhum tipo de conversa, contato com a Alana. O senhor falou que ela acordou. O senhor mandou ela... Sim, ela acordou porque eu escutei o disparo e eu escutei ela chorando, quando eu estava terminando de pular o muro. Então, foi nisso que ela acordou. Mas que eu for lá, quando eu vi ela dormindo, acordei ela, não. Ela acordou e quando eu escutei ela chorando. Foi que eu calculei que ela tivesse acordado. Quanto à gravidez, sua família aceitava a gravidez da Andréia? Aceitava, minha família nunca falou que não quisesse, que nunca falou que isso seria um erro ou um encargo da minha vida. Simplesmente ela falou assim, acontece com várias pessoas um relacionamento que não dá certo, mas que vida que segue. E que venha com saúde e que a gente cuida. Quanto à questão de hackear o celular dela, o senhor, depois que terminaram, ainda continuava com acesso, ainda que ela não estivessem mais juntos, ainda assim tinha acesso ao celular dela? Não, o celular dela não, né? Porque o celular dela, que inclusive, o que ela tinha quando eu conheci ela era ela deu problema, estragou, aí eu dei esse outro para ela aí, e aí eu não tinha contato com o celular dela, porque eu não estava mais morando na casa dela, né? Eu estava já em Ourinhos. A única coisa que a gente tinha lá, que eu acho que ela deve ter esquecido, ou não devia entender muito sobre a logística do Facebook, era a questão que eu tinha meu e-mail ainda cadastrado na conta dela. Era o único acesso que o senhor tinha ao celular dela? É o único acesso. Ainda depois do término? Ainda depois do término. No dia anterior, ela foi morta no dia 9/11. No dia 8/11, o senhor teve acesso ao que ela mandou no celular? Não. A única coisa que ela falou depois que mensagem falando que por que eu tinha entrado no celular dela, por que eu tinha mudado a senha, só que aí eu não respondi, aí porque eu fiz só a redefinição de senha, porque como a gente já tinha se desligado, eu queria simplesmente tirar meu Facebook de lá. Inclusive está meu nome lá, Thiago BRR, que é o meu Facebook principal que eu uso. E é onde que, quando eu mando a recuperação de senha, ele vem no meu e-mail, não vem no e-mail dela, primeiramente. Então, foi por isso que aí eu falei assim, ela falou que ia dar queixa, então, para não trazer maiores constrangimentos, é onde eu removi o meu Facebook de lá, para não ter mais nenhum tipo de conversa. O senhor exigia, durante o relacionamento, que ela passasse a senha dela para o senhor? Não, eu só exigia a honestidade em primeiro lugar. O senhor afirmou que trabalhava
na escola, na parte da maternidade e no outro período com crianças de que idade? A idade eu não sei, doutor, mas eu sei que era do 4º ano até o 9º. No dia dos fatos, o senhor informou que conversou com o Pirulito e falou que teria uma missão. Sim. Por que o senhor mandou o Pirulito apagar as mensagens? Apagar a mensagem porque ele, além de ele, por causa que eu tinha medo que a minha mãe visse que eu já estava conversando com ele, e porque ele falou que queria sair de noite. Aí eu falei, e para minha mãe eu tinha dito que eu não ia sair. E aí ela, para poder deixar a motocicleta lá para me usar. Então foi nesse quesito que eu falei para ele que eu estava mentindo para minha mãe, para depois, para ele falar assim, que se depois ela visse no meu celular, eu visse que eu estava mentindo para ela, que eu ia sair. No dia dos fatos, o senhor tomou conhecimento se seria feito chá de fraldas? Eu tomei consciência porque eu mandei mensagem para a tia dela, a Maura, perguntando se estava tudo bem, como é que estava a ela, porque já chegou um ponto que eu não estava nem mandando mais mensagem para ela, mandava pela tia. E aí ela falou que não, vai ter um chá de fraldas aqui, e a única coisa que eu estou sabendo. Aí eu perguntei se tinha notícia, algo sobre a criança, como é que se estava tudo bem, e só ficou nisso, porque óbvio que eu não ia, porque eu não fui convidado. Tem na extração aqui a conversa da Andréia ter falado para o senhor, você quer que aceite, você fica atrás só da sua avó e atrás de droga. A que ela se referia? Porque nessa época eu estava ficando na casa dela uns dias, e que nem eu falei, eu ficava lá na casa da minha avó também. E ela queria que eu fosse para casa lá junto com ela, morasse com ela, para ficar 100% junto com ela, morando junto. Foi por isso que ela falou assim, você prefere sua mãe e sua avó do que ficar comigo aqui e com eu aqui gestante sozinha. Quando ela fala em droga, a que ela se refere? A droga, a única droga que eu utilizava é droga lícita, que era eu tomava uísque, e nem cigarro, nenhum tipo de entorpecente, nada eu utilizo. O senhor relatou que estava com essa arma desde 2022. O senhor tinha porte, autorização para estar com essa arma? Não. Porte não. Só na empresa que tinha era a credencial da PF, que era o posse. Há na extração também restrições relativas a usos de bens comuns da casa, exemplo de canecas. O senhor pode nos relatar o que acontecia? Caneca? Caneca. Isso daí eu não tenho conhecimento não, doutor, porque se for caneca, que é algo para tomar uma bebida, algo do tipo assim, desde que seja água, sempre ficava no armário lá e não tinha nenhum restringimento. A única coisa que eu tinha umas canecas que era da Stanley, que era de tomar bebida gelada, e aí eu falava assim, toma um pouco maior cuidado com isso aqui, porque esse aqui são caras ela. Por que o senhor disparou depois dos fatos, quando a Thalia falou, Tiago, por que você fez isso? Eu disparei porque ela estava vindo em cima de mim, estava indo na minha direção e gritando. Então o meu intuito era poder afastar ela para não cometer nada a mais que eu já tinha feito, porque eu não tenho nada contra a pessoa dela. Não, como ela mesmo disse, a gente conversava-se pouco. O senhor já teve algum problema com a Thalia, alguma discussão? Discussão não, porque eu não sou de discutir, mas a única coisa que ela ressaltou ali é só referente mesmo que eu tinha, no dia das crianças lá, que ela tinha, a André tinha comentado com ela que eu tinha feito, passado a mão na bunda lá e passado a mão na menina, sendo que esse fato aí nunca foi verdade, que eu não tenho essa capacidade moral de fazer isso O senhor não com o fez ser isso? humano, não. Em relação ao coelho, o senhor tomou conhecimento como ele foi Eu morto? tomei conhecimento do coelho depois que eu já estava preso. Que um advogado foi lá e falou, e referente ao coelho aqui? Aí eu falei, que coelho? Da casa lá, um caramelo,
a cor dele, se eu não me engano. Eu falei, mas o que aconteceu com ele? Então, matou o coelho. Eu já não... Ué, como assim? Eu nem sabia dos fatos do coelho que estava morto lá. Foi relatado aqui que no momento que o senhor foi preso, no dia dos fatos, 9/11, o senhor sequer que perguntou a respeito da seu filho teria sobrevivido. O senhor tem algum esclarecimento para isso? Eu porque isso não lhe causou preocupação? Não, eu não perguntei porque é em questão de mais da minha pesar mais minha consciência mesmo. A única coisa que eu falei para o advogado é que ele já tinha me falado antes de eu precisar falar com ele. O doutor falou assim, ela não sobreviveu mesmo e nem a criança também sobreviveu. Então eu não precisei perguntar, ele mesmo me falou. A única coisa que ainda eu falei para ele assim, que se tivesse como, mesmo ainda depois do que tivesse acontecido, ele fizesse uma coleta do DNA da criança e eu queria pôr um fim nisso para ver se eu fosse mesmo o pai da criança ou não. Onde ele falou que estava num determinado laboratório, que tinha um determinado tempo para poder fazer, que isso era se eu não me engano, um procedimento civil, não sei, que tinha que entrar já em outra ação, outro do tipo. Aí eu falei assim, aí eu pedi para ele um tempo para me pensar, aí conforme os dias foi passando, eu falei assim, é melhor eu não saber e ter essa dúvida na minha cabeça, para que depois eu ter esse encargo na minha cabeça de eu ter matado o meu próprio filho. Mesmo depois de ter matado a Andréia, matado o Brian, ainda assim o senhor queria fazer o DNA? Sim, porque independente do que eu fiz, como eu disse, eu estava sério naquele momento que eu fiz isso contra ela, mas a criança 100% não tinha nada a ver com o ocorrido, do que eu tinha feito. Mas morreu também a criança? Felizmente. Casa que os senhores iriam morar juntos, como que chamava? Um grupo que eu tinha feito, daquilo lá, mas não tinha nada a ver com a casa, ele já era um grupo que eu tinha montado, depois eu renomeei para a Casa da Felicidade, porque seria onde ela falou que fazia tempo que queria morar lá naquela casa, e que do estado que estava a casa, que é inabitável, e que depois, o jeito que eu dei pelo menos um pouco de repaginada ali, reformada, por isso que eu pensei na Casa da Felicidade nesse quesito, que é onde que não tinha como nem morar um animal, agora pelo menos torna para subter uma família. E o senhor matou a Andréia na Casa da Felicidade? Eu matei ela na casa que ela morava lá. Entendeu? É a mesma casa que nós falamos, a Casa da Felicidade, essa casa? Essa casa aí eu que coloquei o nome dela assim e deixei lá no grupo lá do WhatsApp. O senhor sabia que a Andréia iria pedir medidas protetivas no dia seguinte? Ela falou que ia me denunciar em questão de eu ter invadido as redes sociais dela. Mas sobre as medidas protetivas eu não sabia, não. O senhor não tinha conhecimento? Não tinha conhecimento, que ela falou para a irmã dela, né? Sem mais perguntas. Muito obrigada. Perguntas pelos assistentes de acusação? Bom dia, Tiago. Eu gostaria de saber em que momento você disse que não aceitaria a infidelidade da Andréia. Em que momento a Andréia foi infiel a você? Há 2 momentos, né? Eu citei aqui. O primeiro momento que eu falei para você que ela morava, acho que eu lembrei, Miguel Afonso, o nome da chácara que ela morava, eu me lembrei aqui, se eu não estiver enganado. Onde ela morava lá e ela não deixava você se aproximar na casa. Ela falava assim, a proprietária não quer que eu tenha contato com nenhum homem, que se vê o que com um homem vai me dispensar. Eu achei estranho isso aí. Mas depois, num depoimento do senhor Edson, aí, ele me relatou que ela convivia com ele lá na casa e ela estava junto comigo, que eu estava em Ourinhos, então não tinha como ter monitorar essa fiscalização de eu ver com quem ela estava a todo momento. E aí onde eu descobri esse daí, porque como eu tinha acesso lá às redes, eu vi que no deslize de conversa dela, ela falando lá. Inclusive tem um áudio também da irmã dela que quando manda mensagem para mim fala, já está uma palhaçada isso, você ficar com ele e com o Tiago.
Já. Então, a todo tempo, você queria ter o controle da vida da Andréia. Não é controle, é que nem eu pedi, quando eu falei para a promotora, eu falei que, em primeiro lugar, é uma honestidade. Queria que seja honesto comigo. Que se ela fosse honesta comigo, e desde o início, e falasse assim, ó, eu talvez não gosto mais de você, eu prefiro ficar com outra pessoa, eu iria entender. Mas a partir do momento que eu senti enganado, no decorrer do tempo, e ela não falou para mim, escondeu isso, então foi por isso que eu achei que estava errado. E por isso você fez o que você fez, matou a Andréia. Sim. Satisfeito, silêncio. Sem mais perguntas. Perguntas pela defesa? Sim, excelência, obrigado. Bom dia, Tiago. Sim, doutor. Então, o senhor assume a autoria do fato, correto? Correto. O senhor está arrependido? Desde do momento que eu falei aqui, que eu liguei lá e tentei, pelo menos, demonstrar um pouquinho de remorso, de arrependimento do que eu tinha feito e, pelo menos, me apresentar na delegacia. Eu acho que eu tinha dado que eu podia fazer o pontapé inicial de mostrar o meu arrependimento. Tá. O senhor tem mais alguma coisa para falar? Só agradeço o gesto nobre que a irmã dela simbolizou aqui comigo. Não tenho palavras para descrever. Ela disse que me perdoa do que ela falou para mim, que me perdoasse e que agora seria a justiça e que Deus, a justiça de Deus. Eu não sei como descrever esse sentimento de nobreza que ela fez comigo, mas agora eu sei que eu vou sair daqui um homem agora condenado. Eu sei que eu sou culpado do que eu fiz, mas a partir de agora, como desde o início que eu fui preso, são as minhas ações que falam que eu sou no dia a dia, que demonstram a minha personalidade real. Muitos podem falar assim, conversa, paralelo, é mentira, mas cada um dentro de si tem um tipo de religião, seja com Deus ou com outro tipo de coisa. E depois, em circunstância, antes de eu ser preso, eu já tinha tomado essa iniciativa de estar já arrependido do que eu tinha feito. E aí foi por isso que aí hoje eu falo que, como que eu vou sair daqui um condenado, eu sei que agora eu tenho que aceitar os meus atos que eu fiz, minhas consequências, e só peço agora que Deus me perdoe e que peço para Ele que me ajude agora com o decorrer da minha trajetória. Tá certo, sem mais, excelência, obrigado. Dago aos senhores e senhoras jurados, se alguma pergunta a ser feita ao acusado. Pode encerrar então o depoimento. Nós faremos agora um intervalo para o almoço. Eu só vou fazer uma observação, até para que as partes tenham maior liberdade nos debates. Existem algumas peças que são sigilosas, que envolvem inclusive questões de criança e adolescente. Para evitar a interrupção durante os debates não serão transmitidos pelo YouTube, eu vou deixar já bem claro isso, e também, se não houver objeção das partes, o plenário ficará fechado para que os doutores possam fazer as exposições sem nenhuma interrupção. Alguma objeção? Não há objeção pelo Ministério Público. Tá certo. Eu vou pedir, então, que nós vamos fazer, então, essa sessão durante o almoço, né? Agora são 1h18. Nós voltaremos às 2h18, pode ser? Ótimo. Senhores e senhoras, nós voltaremos às 2h18. Iniciaremos os debates. O plenário ficará fechado durante os debates e nós voltaremos apenas ao final do dia para a leitura da sentença. Muito obrigado, uma boa tarde. Pode trazer o réu. Pode voltar a transmitir. Tá, tem o delay, né? Pode voltar. Já voltamos?
Só vou esperar alguns minutos para nós retomarmos. Está sendo trazido o acusado e já farei a leitura da sentença. Por que não voltou? Entendi. Todos presentes. Doutores, podemos retomar então a sessão de julgamento? Retomando então a sessão de julgamento, nessa etapa final, eu gostaria de retribuir e agradecer as palavras que me foram gentilmente dirigidas pela representante do Ministério Público, assistentes de acusação e pela defesa. Queria também agradecer a participação dos serventuários da Justiça, a Maria Júlia, o Vitor, Deusane, agradecer também à equipe do gabinete, a Laiano, o Luiz e a Júlia, e os oficiais de justiça, Ana Carolina e Cícero, o pessoal da direção do fórum, a pessoa do servidor Mário. Agradecer mais uma vez a atuação da Polícia Militar, que garantiu a segurança dos trabalhos nesta sessão de julgamento. Peço que transmitam aos comandantes, o capitão Carlos e também ao major Jaquete, os meus sinceros agradecimentos. Registro também aqui os agradecimentos à equipe da Polícia Penal, que conduziu o acusado da cidade de Cornélio Procópio até esta comarca para o seu julgamento. Termino a sessão de julgamento dizendo que a instituição do júri encontra-se prevista dentre os direitos e garantias individuais e atende à vontade do legislador constituinte de torná-la cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário trata-se de exercício de cidadania e de autêntica democracia. Não é por outro motivo que a decisão dos senhores e das senhoras jurados é soberana e prevista na Constituição Federal. Aos senhores e senhoras jurados, os meus sinceros agradecimentos e realço que se integram esse tribunal é porque gozam de reputação ilibada. Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido. Peço que todos fiquem em pé para a leitura da sentença. Tiago Barreiro Martins, qualificado nos autos, foi pronunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 e 6, parágrafo 7º, incisos 1 e 3, homicídio qualificado pelo feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima, e também majorado por ter sido praticado contra a mulher grávida e na presença de filha menor. Artigo 125 caput, aborto provocado sem o consentimento da gestante, que gerou a sua morte, ambos do Código Penal, e coincidência também da Lei 11.340 de 2006. E ainda o artigo 15, disparo de arma de fogo, previsto na Lei 10.826 de 2003. Submetido a julgamento pelo Tribunal Popular nesta data, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, houve por bem condenar o acusado pelos delitos da prática do homicídio qualificado pelo feminicídio, recurso que dificultou a defesa da vítima, e majorado por ter sido praticado contra a mulher grávida na presença da filha menor. Também condenou pelo crime de aborto, 125 caput, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340 de 2006. E ainda, artigo 15, disparo de arma de fogo, da Lei 10.826 de 2003. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, declaro procedente o pedido acusatório para condenar o acusado, Tiago Barreiro Martins, qualificado nos autos como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4 e 6, parágrafo 7º, inciso 1 e 3, homicídio qualificado pelo feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima, e majorado por ter sido praticado contra a mulher grávida na presença da filha menor. Artigo 125 caput, aborto, que gerou a morte da gestante, e ambos do Código Penal, e coincidência da Lei 11.340 de 2006. E ainda, artigo 15, disparo de arma de fogo,
Lei 10.826 de 2003, tudo conforme termos de votação das séries dos questionários que adoto como parte integrante desta decisão. Assim sendo, tendo em vista a conclusão do Conselho de Sentença e na forma prevista pelo artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo a dosimetria das penas aplicadas aos crimes: homicídio qualificado e majorado. Fato 1. Vítima Andréia Ramos Cirino. Na primeira fase, para a fixação da pena, atenta às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a fixação da pena base. Inicialmente, observo que, embora a legislação do feminicídio tenha sido alterada em 2024, Lei 14.994 de 2024, ainda não estava vigente à época dos fatos, razão pela qual a dosimetria será feita em conformidade com a legislação anterior. Culpabilidade: o grau de reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é íncito ao tipo penal em questão. Antecedentes o prejudicam, conforme certidão de movimentação 101.1. O acusado já foi condenado pelos feitos 333545-2015, 8165-408, 8925-37-2014, 826-408, 1500-295-14-2021, 826-578 e 150-170-07-2023, 823-0578. Ainda que os dois últimos feitos tenham transitado em julgado depois da prática delitiva, é certo que figuram como antecedentes negativos, consoante posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no agravo em recurso especial 2577-830 do Distrito Federal. Relator, ministro Otávio de Almeida Toledo. Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sexta turma, julgada em 27 de agosto de 2024, publicado no Diário em 2/9/2024. Conduta social sem elementos que permitam delineá-las, mesmo porque esta última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Motivos restaram injustificados, já que praticou o crime por ciúmes. Circunstâncias negativas, já que o réu ingressou no local de madrugada, aproveitando-se da cópia da chave da residência que tinha guardado consigo durante o tempo de convivência, e ainda pulou o muro da residência, facilitando a prática do crime. Consequências nefastas. O fato causou abalo emocional a toda a família, em especial à irmã e ao sobrinho, únicos parentes da vítima, já que os pais são falecidos. Registro que o fato da filha ter presenciado o fato será considerado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento. Registro ainda que, por conta dos fatos, a filha da vítima ainda foi obrigada a mudar de cidade, perdendo não apenas a genitora, mas todos os contatos com parentes e amigos nesta cidade. Comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, perfazendo um montante de 21 anos de reclusão. Na segunda fase de dosimetria, incide agravante da reincidência. Considerei, para tanto, o feito 5223-2014, 816-0578, movimentação 101.1, cuja extinção da pena ocorreu em 4 de maio de 2020. Além disso, observo que o crime é duplamente majorado, tanto pelo fato de ter sido praticado na presença da vítima, como também pelo fato da vítima fatal estar grávida. A prática do delito na presença da filha será considerada como causa de aumento na terceira fase, e a circunstância da vítima fatal estar grávida será considerada nesta fase como circunstância judicial negativa, conforme artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal. Observo também que o crime foi duplamente qualificado. A qualificadora do feminicídio irá qualificar o crime, e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que foi atingida por um disparo na nuca enquanto estava de costas, será considerada nesta fase como agravante, conforme artigo 61 do Código Penal.
O acusado confessou os fatos, ainda que de forma qualificada. São 3 agravantes e uma atenuante. Aplicada a compensação, aumenta a reprimenda em 1/3, elevando-se para 28 anos de reclusão. Na terceira fase de fixação da pena, observo que incide a agravante do artigo, a causa de aumento do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 3, e artigo 7º, inciso 3, ambos do Código Penal, já que o crime foi praticado na presença da filha menor, com apenas 4 anos de idade, razão pela qual aumento a pena em 1/3, perfazendo o montante de 37 anos e 4 meses de reclusão, pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. Quanto ao crime de aborto, sem o consentimento da gestante, na primeira fase considerei como negativos os antecedentes, conforme já exposto no delito anterior, conduta social e personalidade sem elementos para valorá-las, os motivos negativos, já que o crime foi praticado por ciúmes, circunstâncias normais ao tipo, consequências nefastas, pois o crime foi praticado na presença da filha menor da vítima, que assistiu a toda a conduta. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do fato. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, perfazendo um montante de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência e o acusado confessou os fatos. Possível a compensação, razão pela qual mantém a reprimenda em 5 anos e 7 meses e 15 dias de reclusão. Na terceira fase, de fixação da pena, incide a causa de aumento prevista pelo artigo 127, segunda parte do Código Penal, vez que, em razão do aborto, a vítima faleceu, razão pela qual dobro a reprimenda fixada na fase anterior, perfazendo um montante de 11 anos e 3 meses de reclusão, pena esta que torne concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, na primeira fase considerei como negativos os antecedentes, fixando-se a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão, além de 11 dias multa. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, o acusado confessou os fatos, possível a compensação, razão pela qual fixo a reprimenda em 2 anos e 3 meses de reclusão, e 11 dias multa, mantendo-se a pena base. Na terceira fase de fixação da pena, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual mantém a reprimenda, 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias multa. A regra concursal a ser aplicada entre os fatos 1 e 2 será o concurso formal, conforme estabelece o artigo 70 do Código Penal, vez que com uma única conduta o acusado produziu 2 resultados, feminicídio e aborto, aumento a pena mais grave em 1/6, perfazendo um montante de 43 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Por fim, considerando o montante apurado, aplico a soma da pena fixada no fato 3, como regra do artigo 69 do Código Penal, visto que se tratam de delitos diversos com ânimos volitivos diferentes, perfazendo um montante total de 45 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 11 dias multa, pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-las. As penas serão cumpridas na forma do artigo 76 do Código Penal. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Este se trata de acusado reincidente e as circunstâncias judiciais são negativas. O réu respondeu ao processo preso e assim responderá eventual recurso, vez que permanecem as razões para seu encarceramento, sobretudo agora para garantir o cumprimento da pena. A decisão decorrente da condenação no plenário do júri deve ser executada de imediato, conforme determina o tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso especial, o recurso extraordinário 123.5340, julgado em 11 de nove de 2024. Determinei que se fosse recomendado o réu no local onde se encontra preso, condeno o réu ao pagamento das custas do processo, como decorrência natural do artigo 804 do Código de Processo Penal. Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça, e considerando o montante da pena fixada, incabível a substituição e o sursi.
havendo pedido ministerial expresso, fixo indenização mínima por danos morais em favor da vítima, Alana, no importe de R$50 mil, com fundamento no enunciado 983 do STJ e diante do pedido expresso da acusação. Eventual quantia complementar poderá ser objeto de análise na ação civil a ser proposta pela família da interessada. Havendo fiança, determinei o cumprimento dos artigos 336 e 337 do Código de Processo Penal e artigo 647 do Código de Normas. Não será lançado o nome do réu no rol dos culpados, em face do contido na Lei 12.403 de 2011. Cumpra-se o determinado no artigo 801 do Código de Processo Penal e artigo 598 do Código de Normas. Determinei a destruição dos objetos eventualmente apreendidos e, tratando-se de defesa dativa, fixei honorários ao advogado que participou do julgamento em plenário no valor de R$ 4.500 pela atuação em plenário do advogado nomeado, conforme Resolução Conjunta 15/2019 PGE/CEFA, a qual neste aspecto possui efeito vinculante, conforme enunciado 984 do STJ. Arbitro ainda a psicóloga que elaborou o laudo psicológico, nomeada pelo juiz, documento 301.1, honorários periciais de R$ 1.500, conforme determina a Resolução 183/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O pagamento será feito pelo sistema Caju. Provimentos finais, transitado em julgado a presente decisão, determinei o preenchimento do boletim individual, remetendo ao Instituto de Identificação do Estado para todos os fins, em especial o de informar o resultado deste julgamento. Determinei que se fosse oficiado ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos do sentenciado, conforme determina o artigo 71, parágrafo 1º do Código Eleitoral e artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Determinei o cumprimento das disposições pertinentes no Código de Normas. Determinei ainda a aplicação das demais regulamentações deste juízo. Dou a presente por publicada e as partes por intimada neste ato. Registre-se, anote-se e comunique-se. Sala da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Jacarezinho, aos 8 dias do mês de novembro de 2024. E com o término da leitura, eu indago ao Ministério Público se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo para se manifestar. Excelência, o Ministério Público aguarda o prazo recursal. Muito obrigada. Indago aos assistentes de acusação se pretende registrar o recurso neste momento ou se irão aguardar o prazo. Excelência, no MAP aguardo o prazo. Eu indago a defesa se pretende registrar o recurso neste momento. Doutor Rogério? A defesa aguarda o prazo também, Excelência. Tiago, você conseguiu entender o que eu falei? Eu falei muito rápido, né? Então, eu vou te explicar. Nesse processo, você foi condenado. A pena total aplicada foi de 45 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 11 dias multa. Dessa decisão, o senhor pode recorrer se quiser. Se o senhor quiser recorrer, neste momento, eu já registro o recurso aqui e vai ser processado. Se o senhor preferir conversar com o doutor Rogério primeiro, tirar as dúvidas, aí o senhor tem 5 dias de prazo para apresentar o recurso. Prefere recorrer já? Prefere conversar com o doutor primeiro? Não havendo requerimentos adicionais, declaro encerrada a presente audiência. Agradeço aos senhores e senhoras juradas, serventuários da Justiça, policiais militares e penais e as pessoas que estão aqui. Muito obrigado, um bom final de semana.